pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre O Incrível Castelo do Sr. Kafka. Eu li este livro aqui para a minha meta literária deste ano e eu aproveitei o embalo porque no mês passado eu havia lido O Processo, que já tem vídeo no canal e o link vai estar lá embaixo. E daí então, aproveitando o embalo de leitura, eu resolvi aqui emendar com O Castelo e foi, eu acho que uma das melhores decisões literárias que eu já tomei, porque eu acho que à luz desse livro aqui, O Processo ele se torna ainda mais grandioso, não só porque esses livros eles compartilham provavelmente do mesmo personagem central, mas também principalmente porque eles, de certo modo, vão abordar algumas temáticas, as mesmas temáticas, mas sob perspectivas um pouco diversas, e essa mudança de perspectiva acaba enriquecendo tanto a leitura do Processo quanto aqui a leitura do Castelo. Que a exemplo do livro que eu li anteriormente a esse, foi um livro também publicado depois que o Kafka morreu, então, graças àquele amigo dele lá, o Brod, ou coisa do tipo, que nós temos essa obra-prima dentro da literatura universal, eu diria. Eu só não sei agora qual é o melhor romance do Kafka, se é esse ou se é O Processo, estou em dúvida ainda, porque para mim os dois livros eles acabam andando muito juntos um ao lado do outro, mas em todo caso eles dois já entraram para a lista de melhores leituras aqui deste 2017. Mas enfim, como eu disse para vocês, esse livro aqui ele vai compartilhar de algumas temáticas com O Processo. Por exemplo, então esse livro aqui ele também vai falar da relação entre o Estado, entre o poder, entre essa entidade quase que autônoma que é a justiça e o sujeito. No caso lá do Processo a gente entra em contato com o poder e com a justiça. Aqui a gente entra em contato com o poder e com o Estado. Só que o que acontece aqui é essa relação entre o poder e o indivíduo acontece de maneira contrária ou oposta àquela que acontece lá no Processo. No sentido em que aqui, enquanto no Processo você tem a justiça ou o poder indo atrás do Joseph K., o que nós temos aqui é esse personagem, é o K, indo atrás desse poder, indo atrás desse Estado que insiste em lhe fechar as portas. Então perceba que este livro aqui, à medida em que eu fui lendo, eu também me lembrei bastante lá do Diante da Lei, que é uma parte do Processo que eu comentei bastante com vocês naquele meu outro vídeo. Então eu sugiro que antes de você continuar esse vídeo, você dê uma pausa, assista aquele e depois você volta, porque aí pode ser que assim você entenda com uma facilidade maior algumas das coisas que eu vou comentar aqui. Mas enfim, o narrador aqui é um narrador tipicamente kafkiano. Então você tem esse narrador que, apesar de ser em terceira pessoa, ele acompanha sempre uma perspectiva única, que no caso aqui é do personagem chamado K. Aqui nós também temos uma ambientação que favorece essa ideia da dúvida, sobretudo porque no povoado, aqui na aldeia em que se passam as ações do castelo, sempre está nevando. E essa ideia toda da neve acaba criando, juntamente com a própria disposição geográfica dessa aldeia, acabam criando esse espaço labiríntico que muito lembra lá os espaços e os meandros que o Joseph K. tem que percorrer lá no andamento do seu processo. E a exemplo lá do Processo, nesse livro aqui o Kafka ele vai fazer uma série de apontamentos, uma série de críticas, ou algo que a gente pode chamar que a gente pode reconhecer como críticas, a esse sistema burocrático e ao poder que aqui também é tentacular, no sentido em que, ao contrário lá do que acontece, por exemplo, no Processo, em que você tem esse poder que se mantém o mesmo e você tem esse personagem que é o Joseph tentando alcançar esse poder, o que nós temos aqui é esse poder que ele vai se espalhando, ele vai aumentando à medida em que o livro avança. Então, para que você seja considerado um detentor do poder, você não precisa estar lá no alto escalão do castelo. Basta você ser um funcionário mais reles, ou ainda você nem precisa ser funcionário do castelo. Basta que você tenha relação com alguém que
trabalhe para o castelo que você já vai ser bem quisto pelos aldeões, como acontece com uma das personagens aqui, que é a Frieda, que apesar de ser uma copeira, uma garçonete ou coisa do tipo de um desses bares dessa aldeia, pelo simples fato dela manter relações com um dos secretários do castelo, ela é extremamente admirada por todos ali desse lugarejo em que se passa essa história. E uma coisa curiosa que acontece aqui, que acontece na maioria das histórias do Kafka que eu li até hoje, é justamente que a narrativa ela vai começar justamente com um elemento que vai desestruturar a realidade, seja lá o inseto monstruoso na metamorfose, seja aquela ideia de que o cara estava sendo processado lá no processo, ou seja aqui esse personagem que é o K, que chega nesse vilarejo e desestrutura um pouco as relações sociais que existiam ali entre esses aldeões, entre esses vilões, enfim. Então você tem esse elemento desestruturante que aparece logo no início da narrativa e ao invés dessa narrativa seguir rumo a uma conclusão, rumo a um final que dê um jeito de reestruturar a ordem desse mundo criado aqui pelo Kafka, o que a gente tem é uma história que se encaminha para um fim extremamente arbitrário no sentido de que nada se resolve. A exemplo do processo também, esse daqui é um romance inacabado. Só que nessa minha edição aqui termina com um ponto. Mas eu vi em outras edições por aí que a última frase do romance, ela termina assim, sem ponto e sem nada. Ela acaba no vazio. E isso pode ser um pouco decepcionante, por isso que eu já estou até dizendo para vocês. O que me fez lembrar um pouquinho de comentar sobre essa minha edição. Essa minha edição aqui, eu não estou encontrando agora o nome do tradutor, deixa eu ver se eu encontro aqui. Torriere Guimarães é o nome do tradutor dessa minha edição aqui, que é pela Saraiva de Bolso. Eu já disse isso lá no meu vídeo sobre o processo, mas vale a pena reforçar. Em se tratando do Kafka, eu acho que não existe melhor tradução do que a do Modesto Carone, que trabalha para a Companhia das Letras. Então eu sugiro que você, se você for procurar o castelo, você vá lá, enfim, e procure. Se você for procurar a obra do Kafka, você procure pela tradução do Carone. Por quê? Essa minha edição aqui, eu desconfio de que este tradutor, de que o Torriere Guimarães, seja português. Porque há uma série de elementos textuais aqui que não são comuns e não são nem justificáveis dentro de um texto produzido aqui no Brasil, dentro de um texto traduzido para o português brasileiro. Então assim, você pode falar assim, ah não, mas você está reclamando que o texto está difícil. Não é esse o meu ponto. Assim como eu fiz lá com o processo, eu procurei o audiolivro aqui, o audiobook do Castelo no original, e daí eu fui ouvindo de vez em quando só para poder ver alguns trechos aqui, e percebi que muitas das coisas aqui são infundadas, assim, é uma dificuldade exorbitante para um texto que não precisa de tanta dificuldade assim. E daí eu me lembrei de uma coisa que eu acho que eu não comentei ainda com vocês. O Kafka, ele nasceu em Praga, então ele teoricamente ele falava tcheco na casa dele, mas na escola e etc., o idioma oficial era o alemão. Só que não era o alemão que se fala na Alemanha, evidentemente. Né? Mesmo o alemão da Alemanha tem diferenças dependendo do lugar em que você for. Só que o que acontece? O alemão que o Kafka falava, ele era considerado um alemão vulgar, pelo menos nessa época aqui em que ele escrevia, no início do século XX, finalzinho do século XIX. Então perceba que uma linguagem muito simples, a linguagem que o Kafka usa. E daí quando você está acostumado com a linguagem do Kafka e você pega um livro com essa tradução, isso acaba dificultando um pouco as coisas. Eu só continuei a leitura porque eu estava realmente interessado. Mas eu sei que vai ter gente aqui que, se for pegar essa tradução, vai desistir, porque é um texto difícil, é um texto que não, e é uma dificuldade que não é extremamente necessária para o andamento da história. Então, se eu fosse você, eu procuraria outra edição, porque essa daqui, apesar de ser ter uma revisão ok, etc., tem essa questão, esse empecilho da tradução, que
acaba dificultando um pouquinho a interação do leitor com o texto. Mas enfim, do que é que vai falar o Castelo? O Castelo vai falar um pouquinho da história desse sujeito chamado K, que é contratado como agrimensor. Caso você não saiba, agrimensor é uma pessoa que vai medir, que cuida da medição de terrenos e de propriedades. Ele é contratado como agrimensor de uma aldeia e essa aldeia é governada lá. Sempre que eu resolvo gravar um vídeo aqui nesta casa, ou os cachorros latem, ou as motos ficam passando aqui na frente, eu não sei o que acontece. Mas enfim, o K então ele é contratado como agrimensor dessa aldeia, e essa aldeia ela é governada por esse castelo. E esse castelo ele é envolto em uma atmosfera quase que mítica, de tão inalcançável que ele é. As pessoas elas evitam, elas têm medo, parece, de se aproximar do castelo, tamanha é a inacessibilidade que esse poder do castelo representa. Mas enfim, só que aí o que acontece? Assim que o K chega nesse lugarzinho, ele acaba descobrindo que houve um erro burocrático e por conta desse erro burocrático não precisam mais dos serviços deles. Então a partir desse momento, o que a gente acompanha é ele tentando resolver essa situação trabalhista em que ele se encontra, burocrática em que ele se encontra, ao mesmo tempo em que ele vai se envolvendo cada vez mais com essas pessoas que habitam essa aldeia. Só que aí o problema é, para ele poder resolver essa situação trabalhista dele, para ele poder resolver a vida dele, ele tem que chegar ao castelo. Só que ninguém permite ou quer que ele chegue a esse castelo, tamanho é o grau de distância entre essa aldeia, e essa distância não é uma distância geográfica, mas é uma distância de poder mesmo. O poder do castelo ele é tão sobrenatural, quase, que ele acaba afugentando e afastando cada vez mais esses aldeões que, estranhamente, não questionam esse poder, não perguntam de onde veio, não perguntam quem é que manda em tudo ali, não perguntam nada, simplesmente obedecem. Então a gente começa a perceber que, na verdade, ninguém chegou a esse castelo, ninguém vai a esse castelo, e a autoridade desse castelo nunca foi questionada, justamente porque essas pessoas elas nem se davam ao trabalho de pensar em questionar essa autoridade. Então perceba que esse sistema todo do Estado, ele é visto de uma perspectiva extremamente autoritarista, sobretudo quando a gente pensa na relação entre ele e esses indivíduos que são governados por esse castelão ali. Mas enfim, e é justamente por conta da insistência do K em tentar ascender a esse castelo, de tentar ir até esse castelo, e a sua condição enquanto estrangeiro, que vai fazer com que essas pessoas sintam cada vez mais raiva dele e tratem ele de maneiras extremamente duvidosas em alguns momentos do romance, como eu vou falar mais pra frente. Então perceba que essa submissão incondicional que essas pessoas dessa aldeia devem ao castelo é uma submissão que acaba, de certo modo, influenciando não só a vida dessas pessoas, mas também, principalmente, a vida desse estrangeiro aqui, que chega de surpresa no meio de uma noite de nevasca dentro dessa pequena aldeia. E uma das figuras que vai representar essa autoridade é um sujeito chamado Clã. Ah, outra coisa muito importante, os nomes nesse livro são muito importantes. Por exemplo, Clã significa pegajoso, viscoso, coisas assim que lembram essa ideia de algo escorregadio. Então, quando você for ler este livro, eu sugiro que você faça o seguinte, quando você ver o nome de alguém, você para um pouquinho a leitura e procura, sei lá, vai nem que seja no dicionário alemão online ou coisa do tipo, e procure o significado dos nomes, porque eles dão pistas do comportamento desses personagens ao longo de toda a leitura, e essas pistas são valiosas para que você entenda a função desses personagens dentro desse universo narrativo criado pelo Kafka. Então, uma das figuras que vai representar ali esse poder é o tal do Clã, que está há mais de 20 anos servindo ao castelo, e que apesar de estar há mais de 20 anos, ou seja, um cargo vitalício ali, todos o respeitam.
E ele não perdeu o respeito ao longo desses 20 anos. E é justamente com esse sujeito que a tal da Frieda vai se relacionar lá. Então perceba que só pelo fato dela se relacionar com esse cara, as pessoas já a respeitam como se ela própria fosse uma servente ou uma empregada do castelo. Então perceba que o poder aqui, apesar dele estar ali confinado ao castelo, ele acaba de certo modo estendendo seus braços para outros domínios e para outros sujeitos, para outros atores ali dentro desse povoado, dentro dessa aldeia. Ah, sim, antes que eu me esqueça, essa tal dessa Frieda vai acabar em um determinado momento se envolvendo romanticamente ali com o K, e daí você vai ter que ler o livro para saber o desenrolar dessa questão toda. Só que aí o que acontece? À medida em que o romance avança, você vai percebendo que cada vez menos pessoas conhecem o tal do clã. Então perceba que ele, apesar dele ter ele ser alguém físico, ele acaba escorrendo pelos ele é muito viscoso nesse sentido de que ele é muito escorregadio, não? Então perceba que à medida em que o romance avança, as pessoas vão conhecendo cada vez menos o clã, mas ao mesmo tempo que as pessoas conhecem menos ele, parece que elas o respeitam ainda mais. Então perceba que é uma relação extremamente ambígua que essas pessoas detêm que esses aldeões têm com os detentores do poder ali, sejam esses detentores serviçais diretos do castelo ou sejam eles serviçais indiretos, como é o caso do clã. Porque perceba que o clã ele é um dos menores dentro da hierarquia de poder, a exemplo do guarda lá do diante da lei. Então perceba que a relação de poder e de trabalho dentro desse livro é mais ou menos a mesma lá do processo. Então perceba que esses dois livros eles guardam entre si muitas similaridades. E daí você tem a imagem do castelo, que é uma imagem muito interessante, porque em vários momentos do texto eu fiquei me perguntando, será que esse castelo existe ou será que esse castelo é fruto da imaginação dessas pessoas? Porque quando você lê o começo do romance, você percebe que quem está fora da aldeia não consegue não consegue ver o castelo. A pessoa que está fora da aldeia só vê as nuvens e a neve, esse tipo de coisa. Só a partir do momento em que esse personagem entra na aldeia que ele passa a ver esse castelo. Então fica aquela dúvida de que será que o castelo é fruto do inconsciente coletivo dessas pessoas ou será que ele tem uma existência realmente física? E daí você pode estender o castelo e fazer uma série de analogias aí. Tem gente que fala que isso é uma analogia para Deus, outros que falam que é uma analogia para os sistemas totalitários, enfim. Você vai ter que ler o texto e chegar às suas próprias conclusões. Mas enfim, então perceba que a própria existência do castelo é uma existência extremamente incerta. Tanto que ao longo do livro você acaba descobrindo que tem algumas pessoas que, apesar de estarem olhando para o castelo, duvidam que ele exista. Então perceba que é muito capciosa a maneira com que o Kafka constrói e ambienta esse texto de uma maneira geral. Porque todas as certezas que você acha que você tem, você vai vendo elas serem destruídas à medida em que o texto avança. Então, chega um momento aqui em que você não sabe quem está falando a verdade, você não sabe se o castelo existe ou não, você não sabe se aquelas pessoas têm mesmo tanto poder, você não sabe por que aquelas outras pessoas têm tanto medo assim do povo que mora dentro desse castelo, que pode nem existir. Então perceba que, e outra leitura possível que as pessoas acabam indicando é a de que o castelo ele representa o inconsciente, enquanto a aldeia representa a parte consciente aqui do personagem principal aqui do K. E uma coisa curiosa sobre esse castelo e sobre essa aldeia de uma maneira geral, eu já falei aqui então da ambientação, já falei aqui do narrador e do foco narrativo, falei um pouquinho do personagem, e agora pensando na questão do tempo, uma coisa curiosa no tempo dentro dessa história é que aparentemente o tempo ele passa de um modo diferente dentro desse ambiente aqui, dentro dessa vila e dentro desse castelo. Sob os domínios desse castelo, o tempo ele acaba passando de uma maneira muito diferente.
É como se as pessoas vivessem em um presente eterno. Tanto por conta dessa estrutura de poder em que quando uma pessoa ganha poder, ela fica no poder a vida inteira, mas também principalmente por conta da escolha do tempo verbal que o Kafka utiliza. Isso acaba se perdendo na tradução, evidentemente, mas quando você pega em alemão o texto, você começa a perceber que o Kafka ele usa, mesmo quando os verbos estão no passado, ele os utiliza de uma maneira que parece que eles estão, ele utiliza os verbos do passado no presente. É muito esquisito isso que o Kafka faz. Eu nem sei se dá para fazer isso em português. Mas enfim, é como se o presente aqui, o único tempo desse livro fosse o tempo presente. E é justamente porque o tempo é uma coisa presente, não existe essa perspectiva de passado e nem essa perspectiva de futuro, que esse personagem ele fica nessa busca contínua e infinita. Apesar de você, ninguém é obrigado a saber falar, enfim, alemão, mas você tendo esse macete da língua, isso acaba criando uma nova perspectiva de leitura para o texto aqui. Eu não percebi se isso acontece nos outros romances do Kafka, eu vou até relê-los para ver se eu encontro isso, mas é muito recorrente que isso aconteça aqui. Essa ideia da estruturação verbal, a escolha do tempo verbal que o Kafka faz aqui, ele sempre opta por um tempo verbal que expresse atitudes no presente, ações no presente. E isso acaba corroborando com essa ideia toda que ele cria aqui ao longo de todo esse texto. E como eu disse para vocês, esse daqui é um romance que ele é criado sob o signo da ambiguidade e sob o signo da incerteza. Então, a maneira com que tratam o K é uma maneira extremamente ambígua, ora vão tratá-lo bem, ora vão tratá-lo mal. Você tem esse jogo, essa tensão entre elementos extremamente arcaicos, porque afinal de contas nós estamos falando de uma aldeia que tem um castelão, então é uma coisa extremamente medieval que comanda ali esse sistema social dessa aldeia, mas ao mesmo tempo você tem alguns elementos extremamente modernos para a época, como é o caso do telefone, que aparece logo no início do texto. Então perceba que essa ambiguidade, essa incerteza temporal aparece aqui também, nesse sentido aqui no texto. Você tem, à medida em que o texto avança, você tem várias versões de um mesmo fato, os personagens eles começam a se desmentir cada vez mais, eles começam a revelar verdades que outras pessoas não haviam revelado. Então perceba que esse ambiente de incerteza vai crescendo à medida em que o texto avança, e você tem uma série de perguntas que acabam não sendo nem perguntadas e nem respondidas, e que acabam aguçando ainda mais esse senso de incerteza, como por exemplo, como que o castelo ganhou tanto poder? Qual é a origem desse castelo e qual é a origem dessa aldeia? Quem veio primeiro, a aldeia ou o castelo? Qual é a origem do próprio personagem aqui? Qual é a origem do próprio K? Então perceba que a única coisa que importa dentro desse livro, aparentemente, é o tempo presente e uma possível perspectiva de futuro, sem que nós saibamos com isso qual é a relação de causa e efeito. A gente não sabe por que as coisas são assim, porque a gente não tem o efeito primário delas. A gente não tem um passado da aldeia, a gente não tem um passado do castelo, a gente malemar tem um passado do próprio K. As únicas coisas que os únicos indícios de uma vida pregressa dele eles podem ser encontrados de maneira muito difusa dentro do romance. Então, por exemplo, tem um determinado momento em que ele diz que ele chegou ali, que ele deixou a família dele na sua terra natal. Só que aí tem um fato, se ele tem família, mulher, filhos, etc., como que ele se relaciona com a Frieda e quer se casar com a Frieda e coisas assim? Então esse é o primeiro ponto. Tem um determinado momento em que ele fala assim, eu sou agrimensor, mas na minha terra as pessoas me procuravam quando elas estavam doentes, porque eu também sou médico. Só que ele não prova que ele é médico em momento algum. Não médico, mas ele fala que ele é como se fosse o curandeiro ali da sua terra natal. Tem um determinado momento em que ele fala alguma coisa sobre o seu passado nas batalhas e nas guerras, e daí quando ele vai para o quarto ele pendura uma fotografia de soldado, então você fica pensando, será que ele participou da guerra, será que ele não participou? Mesmo o passado desse personagem é um passado que ele não lhe é entregue de maneira assim clara, você não sabe o que aconteceu com ele para que ele chegasse ali. A única coisa que você sabe
é que ele diz que é agrimensor. Só que aí logo no início eles já desmentem ele, falam assim, não estamos precisando de agrimensor. Então você começa a se perguntar, tem um determinado momento do livro aqui que você começa a se perguntar, mas peraí, ou ele está mentindo ou estão mentindo para ele. Agora a questão é descobrir quem está falando a verdade e quem não está. E daí você vai ter que ler o livro para saber quem é que está falando a verdade e quem é que não está, se é que a gente descobre isso de uma maneira ou de outra. A única coisa que a gente sabe de certo sobre o passado do K é que esse passado não se liga nem ao passado da aldeia e nem ao passado do castelo. E é justamente por conta dessa falta de ligação entre esses três passados que essa condição estrangeira na qual o K está inserido vai sendo reforçada à medida em que o livro avança. E outra coisa que eu me lembrei bastante lendo aqui este livro foi do K, Relato de uma Busca, do Kuczynski, que foi um livro que eu li recentemente, em que não só pela semelhança do nome do personagem, né, o personagem lá também se chama K, mas principalmente por conta da situação em que esses personagens encontram. O K do Kuczynski, ele também está ali em busca de algo que a gente sabe que ele não vai chegar em lugar nenhum com aquela busca, mas ele continua ali, e eu vou comentar um pouquinho mais sobre este livro em um vídeo aí pra frente que vai sair no canal logo. Mas em todo caso, depois que eu terminei aqui de ler o Castelo, eu lembrei bastante lá do Relato de uma Busca do Kuczynski, então eu acho que eu vou até reler aquele livro agora à luz aqui dessa leitura. Então veja, o que eu estou tentando mostrar aqui com esse vídeo é que este livro aqui, ele vai, à semelhança lá do Processo, abrir uma série de chaves de leitura possível sem que ele feche nenhuma delas, sem que ele conclua nenhuma delas de maneira extremamente satisfatória. Então se você leu o Processo e você gostou, eu sugiro que você leia aqui o Castelo, porque como eu disse no início desse vídeo, para mim são livros complementares. Certo? Não vou falar mais nada do livro, não vou falar mais nada do enredo, não vou falar mais nada das minhas impressões, porque eu quero de verdade que vocês peguem todas as informações que eu passei aqui para vocês e, enfim, apliquem nas suas leituras, certo? É isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição, e caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!